Olá, está no ar mais um programa Câmara Livre. Mas antes de anunciar o nosso convidado de hoje, eu vou lembrar você a nossa proposta. Se você tem pré-julgamentos, pré-conceitos, se você acha que sabe tudo sobre a vida e não tem nada para acrescentar, tome um copo d'água. Se você acha que pode contribuir para essa discussão de vida através das histórias que a gente traz aqui no Câmara Livre, converse conosco e também tome um copo d'água. Daniel Lofrano Nascimento, uma pergunta do programa. De quem é o Lofrano e de quem é o Nascimento no que a gente chama de árvore genealógica da vida? Vamos lá, primeiro eu quero agradecer estar aqui mais uma vez com você. Lofrano é um nome italiano, né? Vem do meu avô, que tem... Ele era filho de um italiano que veio para o Brasil, acho que antes da época do tempo da Segunda Guerra. E o Nascimento vem da parte de pai, né? Que também é um nome mais popular, é uma mistura. Pegou um italiano e misturou com um mais popular, índio, acho que vem descendência de índio, Nascimento, e deu isso aqui. Cabelinho meio enrolado, meio branquinho, saiu bem misturado, bem brasileiro. Onde você nasceu? Nasci aqui em Bauru. Qual a memória afetiva que você tem de sua infância? Aquele flash que frequentemente, quando perguntado ou não, lhe vem à cabeça. Eu lembro de um apartamento que eu morava aqui com os meus pais, quando eu tinha em torno de 4 anos. Eu ficava olhando de cima, assim, eu achava o máximo o prédio, eu ficava olhando em cima, assim, os carros embaixo e tal, elevador, eu queria, não via a hora de descer para pegar o elevador, aquele negócio que se mexia, sabe, sei lá, acho que são esses flashes, assim, que eu tenho de Bauru aqui, né, da minha infância lá, bem criança mesmo, né. Lembro muito desse apartamento. Lembro também das águas de Piratininga, que eu ia com a minha mãe bastante, com ela. Foi uma infância muito gostosa, assim, nesse tempo. A chamada primeira infância, que vai até logo depois dos 10 anos ali, que já estão adiantando a adolescência para 11, 12 anos, dependendo da circunstância de vida, inclusive do ponto de vista de demarcação de tempo dos psicólogos, ela acaba formando um universo natural de imaginário na cabeça das pessoas. A minha, se eu pudesse simbolizar, eu ia usar o cheiro da terra como uma casinha de João de Barro. E a sua? Areia de praia, água, mar, bicicleta, enfim. A minha infância não foi ligada ao computador, né? Que eu sou conhecida, a minha história é conhecida por depois. Sim. Mas a parte de criança era isso. Eu saí de Bauru com 4 a 5 anos de idade, assim, 1994, 93. Morei 1 ano em Curitiba e depois me mudei para Guaratuba. E Guaratuba era uma cidade de praia com 15 mil habitantes na época, 15 ou 20 mil. Então não tinha nada, tinha mato, areia de praia e mar, era o que tinha para fazer. Bastante água salgada. Bastante água salgada. Se você tivesse um filho agora, nesse momento, você já está em condições de imaginar isso, na questão dos recortes da vida que a gente sempre faz aqui. Você daria um tablet e um iPhone para ele logo pequenininho, quase o mesmo tempo de aprender a andar? Poxa, Nelson, agora você vai ver. Não, eu não daria. Por quê? Porque eu acho que isso está destruindo. A gente estava comentando agora, você comentou que essa infância está ficando adiantada, né? Eu, no meu tempo, quando eu tinha meus 14, 15 anos de idade, antes dos 15, meus 14 anos, que depois eu também desandei um pouquinho, mas até os 14 anos, a minha alegria era jogar basquete. Quando eu ganhava 5, 10 reais do meu pai para comprar um salgadinho da Uma Chips, uma Coca-Cola. Hoje, eu vou nas baladinhas por aí e vejo pessoas de 13, 14, 15 anos tomando isso com energético. Então, eu acho que a globalização da tecnologia está adiantando demais essa fase de criança. O acesso à informação é muito grande. Referência de pesquisa, você não tem mais. Hoje você aprende, você digita lá qualquer coisa na Wikipédia, você pega aquilo mastigado e acha que tem cultura de sabedoria de alguma coisa, de um determinado assunto, e você não tem. Você tem um artigo de Wikipédia, por quê? Porque está criando a preguiça de pesquisar, a preguiça de ler, preguiça de brincar, como uma criança não brinca. Nós estamos criando, desculpa, a geração Ctrl-C, Ctrl-V? Olha, eu acho que estamos nesse caminho, a geração Ctrl-C, Ctrl-V, porque não tem mais pesquisa, não tem mais estudo. Você está certo, com certeza, Nelson. Então, eu não daria. Qual foi o primeiro contato seu
que tem maior, lógico, eloquência no tempo, com o computador em si, com esse mundo virtual? A primeira máquina que eu manuseei foi, eu ingressei num curso nessa cidade, só existia uma escola que fazia esse tipo de... Na época era o curso de Windows, o básico, né? E só existia uma escola que fazia, eu ingressei na escola e comecei a lidar com o Windows 95 na época. E a primeira coisa legal que eu fiz, eu acessei a pasta C dois pontos, né, que é a raiz do sistema, e queria ver aquela telinha do DOS. Aí eu dei um del asterisco, ponto asterisco, deseja deletar tudo? Sim, pum, brrr, deletou tudo, acabei com o computador e o meu professor deve ter raiva de mim até hoje, por causa do que eu fiz, né? Asterisco, ponto, asterisco. Exatamente. Essa ideia da linguagem binária, sem querer discutir computação aqui, mas aproveitando ela mesmo, que é bastante matemática, que ou vai para lá ou vai para cá, mas ao mesmo tempo, quando combinada num bom programa, te oferece uma gigantesca noção de oportunidades de percorrer caminhos. Como é que isso, quando você pensa sobre isso, o que você reflete na sua cabeça? Como o surgimento Não, como o menino que apertou asterisco, é um comando. Só que é um comando super poderoso. Veja, se você jogar isso para a linguagem do computador... Se jogasse para a linguagem de uma vida também, né? Já pensou deletar toda a vida de uma pessoa? Cara, eu não sei. Eu sempre fui mais abusado, né, nesse sentido. Eu gosto de ver coisas mais difíceis, eu gosto de ser cutucado, entendeu? Eu gosto de... Eu acho que isso faz com que a gente vá sempre se superando. Porque se você vive numa forma muito monótona, acho que você não evolui. Então, no caso da linguagem, eu não sei, eu sabia que era um comando proibido, eu sabia que era uma coisa que iria ter consequências, mas eu não tinha noção da consequência. Mas eu queria ver, eu queria pagar para ver. Aí é um ponto para a gente conversar com os pais, com os jovens de novo. Quando a gente sai, outro dia conversando com a psicóloga, ela deu uma questão simbólica aqui que eu vou aproveitar para pôr na nossa conversa. Ela falou que quer verificar rapidamente se os pais estão cuidando das suas crias. Vá à mesa de um lugar público, de um restaurante, que tem crianças e observem se eles estão na mão com algum equipamentozinho eletrônico, sozinhos, isolados, brincando com a Pepa. Interessante. Olha, rapaz, é complicado. É como eu digo, eu acho que a tecnologia vai acabar sendo, enfim, vai acabar a tecnologia no início ela foi criada para ajudar, para colaborar com informações. Só que hoje já não é mais essa realidade. Hoje a tecnologia ela espalha informações de uma forma sem precedentes. E também isso está trazendo muita violência, muito mercado de vendas, etc. Então, o homem não inventa ferramentas o tempo todo ao longo da história, onde, embora tenham objetivos nobres em algumas dessas origens, como o avião, se lembrar de Santos Dumont para brincar aqui com a relação, o próprio telefone, nas condições em que a gente está falando do ponto de vista eletrônico, de que é uma tentativa de domínio sobre o outro, em todas essas ferramentas? Então, no início, a conhecida internet, o que é a internet? É uma ligação, né, de um computador ao outro. Quando você fala para mim, o que é internet, Daniel? Eu imagino eu conectado a um computador aqui, conectado a uma torre, que passa um cabo embaixo do oceano, que vai lá para os Estados Unidos, que vai... Então, é um ligado ao outro. A internet ela veio para compartilhar informação de guerra. Isso foi criado no final, os britânicos que inovaram. Mas tem um filme muito interessante, do Artung, sim, que põe a loucura dele sobre como a descoberta do Enigma. O Enigma, aliás, a máquina alemã. Assistam esse filme para ter uma outra noção sobre o desfecho da guerra. Fantástico. O desfecho da guerra foi uma tentativa de tentar adivinhar como os japoneses estavam conseguindo fazer estratégias através do que tinha à época, né? Enfim, e a decifragem do enigma, que são combinações gigantescas, é o princípio do computador. Sim, é o princípio do computador. Ali começou, vamos brincar, o binário da comunicação, né? O que um perguntar para o outro, um ler o outro. E isso foi inovando.
No início... Desculpa, eu falei os japoneses aqui, mas deixa eu corrigir, os alemães. São os alemães, é um enigma, né? Vim com os japoneses na cabeça. Os britânicos criaram, eles quebraram a máquina de informações alemã, que foi um britânico que era um matemático considerado louco, né, homossexual ele era, que foi quem desvendou esse código. Ele criou uma máquina com outros britânicos para... Todo o código que passava, as ordens alemãs, passavam nessa máquina que ele conseguia ler. Foi aí que a guerra começou, ajudou muito a mudar a guerra. Sim. Principalmente no âmbito dos submarinos, que afundavam, né? Os navios britânicos, eles afundavam os navios de suplemento, então foi muito legal. Aí começou a comunicação. Então a gente vem daí com a IBM, né? Que ela vem com os computadores para governo, os computadores de controles governamentais e faculdades, até os anos 80, quando vem, né, um cara que para mim é uma lenda, Steve Jobs, e joga isso no mercado. Daniel, nós estamos gravando aqui, quase coincidentemente com uma homenagem, de 20 anos de existência da internet no nosso país atrasadinho, onde nem 2/3 dos lares ainda tem, por dimensões continentais, questões econômicas, todos esses cabos, esses satélites, essas redes ligadas. Mas aí eu vou pegar só um ponto, senão a gente gastaria um programa inteiro para falar sobre ele. Nós temos a cultura da acumulação física das coisas. Uhum. E eu perguntei para você antes de gravar, se você tiver o teu projeto, o teu arquivo, o teu álbum de fotos, o meu que tem as músicas, os projetos do disco, eu fui lá correndo comprar um HD externo, porque eu quero ter ele guardadinho num isoporzinho, com aquelas coisinhas de bolinhas, envolta numa boa toalha felpuda lá, para não bater, a plaquinha não destruir. Todo o cuidado do mundo, dou uma olhada, ver se não junta poeira, de vez em quando eu conecto ele para não ficar oxidando, enfim, todos os efeitos físicos. Sim. Você fala, eu coloco na nuvem. Mas é engraçado isso, né? Mas é que na nuvem, veja, na nuvem, como eu até faço a brincadeira, né? Aqui, eu tô com o meu celular aqui. Daqui, menino, celular. Daqui. E leva embora, é fácil. É a mesma coisa com o HD externo. Eu tenho uma informação sigilosa, uma coisa que eu gosto, uma recordação. Eu acho mais fácil esse HD sumir do que a nuvem. Na nuvem eu tenho os meus soldados grandes, altos e fortes, então vai ser difícil passar. Eu acho mais fácil desaparecer um HD da minha casa, no meu carro, do que na nuvem. Desculpa, eu sei que é básico, mas explica o que é nuvem. A nuvem é um local de armazenamento virtual. É uma máquina, um computador, onde você armazena suas informações ali. Ela fica na rede, ela fica online. Você acessa essas informações de qualquer dispositivo conectado à internet. É a mesma coisa que você ter um computador ligado dentro da sua casa. A diferença é que esses computadores são extremamente protegidos, ficam em data centers, né, que são locais para venda de hospedagem, de serviços, enfim, para sites, corporações. Então é um local seguro, né? Você tem Facebook? Tenho Facebook. São para relações, contatos, você conhece pessoas, a gente pode se comunicar, você lá em Curitiba, a gente conversar todo dia, tal qual o WhatsApp, enfim, Wi-Fi, uma série de instrumentos que não permitiriam, senão a gente não tivesse essa relação presencial que a gente está tendo aqui gravando, mudou paradigmas, horizontes de comunicação, permitiu eu conseguir encontrar o meu amigo de infância lá na ponta de Franca, escondido, legal, que é desavisado, você também pode ter o mesmo. Porém, há um medo danado do que se põe nessa rede, as fotos das suas namoradas, dos seus aniversários, das suas festas. Você toma que cuidado? Ou não é para ter cuidado algum, é isso que eu estou perguntando? Não, eu acho que tem que ter cuidado, sim. Veja, primeiro, né, eu acho que esse negócio de, uma coisa que eu falo sempre, as pessoas às vezes não entendem, me acham chato. Empresta o celular? Não empresta o celular? Não empresto. Pô, eu só quero ver um negócio. Não, meu celular você não vai pegar. Eu acho assim, são coisas, seu computador, o seu celular, coisa pessoal sua. Não tem, é seu. Porque às vezes não é nem pela pessoa, às vezes a pessoa, não é nem pela circunstância do celular, mas às vezes a pessoa acessa um e-mail que não tem nada a ver com você, do seu aparelho, e infecta de alguma forma, ou estraga de alguma forma suas barreiras de segurança do seu dispositivo móvel. Eu estou olhando para aqui por causa do celular, tá? Claro, aqui. Tranquilo. O celular está aqui do lado, citando como exemplo, desculpa. Então, eu acho assim, eu não empresto, eu não deixo utilizar, sabe? Eu procuro manter as minhas coisas. Você vai na minha casa, tem um monte de computador. Se você quiser usar o computador, tem um computador lá que todo mundo usa, eu já aviso. Fala, você quer usar, usa esse aqui, mas eu não... Enfim, você usa aí, mas o meu celular, as minhas coisas não. Então, acho que a segurança dentro de Facebook... outra coisa também dentro do Facebook, desculpa, voltando.
adicionar pessoas que você não conhece, que não são dos seus ciclos. Hoje tem uma moda entre os adolescentes. Eu tenho 5.000 amigos. Pô, mas quantos amigos de verdade você tem? Entendi. Sabe, os amigos de Facebook, os amigos de Instagram, eu acho que você tem que... O Facebook, eu imagino o Facebook, eu até brinco com um amigo meu sobre isso. Tem um amigo meu que trabalha com TI em Joinville e a gente brinca sobre isso. Para mim, o Facebook é uma mesa onde eu chamo os meus colegas conhecidos para sentarem e mostro, olha que legal, eu estou viajando. Eu estou na praia. Olha, você viu que legal o Nelson, pô, você viu que legal o trabalho dele com a música, que bacana. Então, eu acho que o Facebook é isso. É uma rede de colegas, de relacionamento. Então, você não tem que adicionar desconhecidos, você não tem que fazer número de amigos, isso eu não acho que é por aí. Acho que você tem que dividir as coisas. Você acha que ele serve como ferramenta, por exemplo, eu que coloco vídeo, informação, matérias e busco pautas lá, eu tenho que ampliar um pouco mais além do horizonte que você está chamando pessoal. Ele funciona ou tem outras ferramentas? Com certeza, Nelson. Acho que funciona. Assim, você tem um acesso à informação maior, você tem outras opiniões de outras pessoas discutindo outros assuntos. Mas você está compartimentando. Você sugeriria ter uma página pessoal sua, só do teu núcleo de realmente amigos, aqueles com quem você quer compartilhar coisas pessoais, e essa outra profissional. Eu acho assim. De música e informação, por exemplo. Eu tenho 3 páginas no Facebook. Eu tenho a Daniel Nascimento, que é a pessoa Daniel, os colegas Daniel, nós, por exemplo, somos colegas lá no Facebook. Claro. Pessoas mais próximas. Eu tenho a figura Daniel Nascimento, que é uma página onde as pessoas curtem coisas que eu falo, alguma coisa que eu comentei, um programa que, enfim, alguma coisa que eu participei. E tem uma página que é adn.com, que é do meu livro. Perfeito. Que lá você vai falar sobre o livro, né? Inclusive eu recebo crítica, ouço crítica, é aberto. Agora, eu vou, por exemplo, recentemente fiz uma palestra com um colégio e várias pessoas me adicionaram. Eu estava palestrando, aí eu saí de lá, tinha 25 solicitações de amizade no Facebook. Eu não conheço as pessoas. Então, assim, eu converso com elas, vou conversar com elas na minha página, nas páginas direcionadas àquele assunto. Respondo dúvidas, separar. Aquilo que é pessoal daquilo que é de relação de outras naturezas. Exatamente. Eu acho que existem ferramentas, instrumentos dentro de Facebook, dentro das redes sociais para isso. Então, uma coisa, cada coisa é uma coisa, né? Para celebrar a questão dos 20 anos de internet, e pegando a sua jovem idade, eu não vou exercitar aqui do menino de 10 anos olhando, nossa, que mundo é esse? Com asterisco, ponto asterisco. Eu posso fazer tudo sumir e posso pesquisar o DOS inteirinho na minha frente, jogando para o tempo. Agora, o que você pensa que pode acontecer ainda com esse mundo? Tem alguma coisa na tua cabeça, mesmo que seja imaginária, que fala, puxa, ainda pode acontecer isso? Inteligência artificial. O que seria isso, a inteligência artificial? Uma inteligência que se automoda, ela se autoinforma, ela se cria sozinha. O Google está trabalhando com um projeto muito sigiloso sobre isso, inclusive. A Apple tem um negócio parecido com a Siri. Não estão brincando aqui no sentido positivo de pensar que o computador pode pensar. Tem sentido. Com o desenvolvimento avançado que nós estamos e a conexão de redes, tem sentido. Veja, a Siri da Apple, no iPhone, ela se adapta ao seu jeito. Eu vou conversando com ela, oi Siri, que horas são? É bom dia, ela começa a ver o horário que eu acordo, o horário que eu durmo, o tipo de comida que eu gosto. Por exemplo, Siri, eu quero saber de restaurantes. Uma coisa já acontece, se a gente pegar uma experiência bem simplesinha de inteligência artificial. Não por acaso, o Facebook mesmo, quando você entra em pesquisas de viagens e entra muito no Nordeste, começa as empresas a aparecer na frente do seu Facebook, do lado ali, passagem mais barata para não sei aonde. Isso é uma forma de decodificação de sistema para o seu perfil. Sim. Você sabe que essa é a forma mais... Lógico que eu estou sendo simplista, mas os programas estão indo nesse nível. Mas essa é a forma mais lucrativa das empresas hoje. Veja uma coisa, quando você baixa um aplicativo, você imagina às vezes, porra, esses caras têm 10 milhões de usuários, por exemplo, eles ganham dinheiro com o quê? Não tem propaganda, não cobram para baixar. Por que eles criaram isso? Qual que é a receita dessa empresa? A sua informação. O WhatsApp mesmo. Eles estão me dando de graça para poder conversar e falar ainda com o outro, mandar imagem. Qual a vantagem para o cara? Mas olha o poder de domínio. Olha o que ele sabe, olha a informação que eles têm de você. Eles vendem informação. Com certeza. Cada cliente é um perfil e cada perfil é vendável.
Então, por isso que você comenta, você vai para o Nordeste, você gosta do Nordeste, vão metralhar você de Nordeste, para você ir lá e comprar um pacote, um hotel do Nordeste, porque sabem que é o seu perfil. Então, essas informações custam dinheiro. E é isso que se tem muita rentabilidade essas empresas, né? Essas startups de internet. Entendi. Quem foi Alexander Mandic? Pô, cara. Alexander Ou quem Mandic, é, né? Quem é, né? O Alexander Mandic, para mim, é uma lenda, uma inspiração, né, da internet brasileira. Ele não é uma pessoa muito comentada, muito conhecida, mas ele teve a sacada de criar um provedor de internet antes de existir internet. A internet veio para o Brasil entre 95 e 96, né, que foi se instalando, a abertura da telefonia, estamos completando 20 anos agora. Mandic, ele inaugurou um primeiro provedor, não lembro se foi em 93 ou 94, ou seja, a internet nem chegou, ele já tinha estrutura para revender, né, acesso. Aí ele com um provedor que chama-se Mandic, antes da crise dos anos 2000, do início dos anos 2000, que deu aquele boom, aquele estouro de bolsa, etc., e porque não sabiam como colocar valor numa empresa de internet, foi essa a questão, porque uma empresa, quanto que vale uma empresa de internet? Ela não é física, ela não é palpável. Você tem usuários, você tem uma estrutura, mas aí houve essa crise, esse estouro, o Mandic vendeu para um grupo argentino antes do estouro, cofundador da IC, tem projetos, aplicativos, muito bacanas, enfim, para mim ele é um cara um visionário. Ele é um cara que estava além do seu tempo, sabe? Eu acho que ele sempre está vendo as coisas lá na frente e está trazendo. Um brasileiro notável. Pena que pouco reconhecido. Vamos falar um pouquinho sobre o menino, o jovem. O que te levou a ter anorexia? Você consegue identificar no tempo qual foi o elemento fundamental? Olha, eu não tenho como citar um exemplo, né, de por que eu tive anorexia como exemplo. Que te startou isso? Eu acho que foram vários fatores. Tá. Né? Eu não sei o que acontece, é difícil a gente falar de psicológico humano, né? Eu não sei o que acontece para a gente passar tudo aquilo, né? Ter determinadas doenças, o cara tem uma depressão, o cara tem... E é muito julgado isso, né? Porque sim. Sempre todo mundo fala, porque no meu tempo, isso é frescura. Porque Os exemplos mais comuns que a gente vê das meninas, por exemplo, daquelas que querem ficar magérrimas, é que tem relação com a questão da beleza, daquele padrão imposto Sim. pela moda. É que no teu caso masculino pode ter sido por outra razão, enfim, de qualquer natureza emocional. Eu acho que foi traços emocionais que eu desenvolvi, né? Muita mudança, muita coisa que passou na minha cabeça, alguns problemas que eu tinha no colégio. Isso acabou virando um mecanismo de defesa ou de colocar para fora, eu não sei. Eu sei que eu comia e eu não queria induzir vômito, eu nunca quis ser magro ou gordo, eu nunca tive problema com isso. Só que eu vomitava. Eu comia, eu tinha a sensação que ia vomitar e vomitava. Eu comia, tinha a sensação que ia vomitar e vomitava. E assim foi. Quando você conseguiu resolver isso? Acabou sendo tão natural no meio do caminho, por alguma razão que você também não tenha claro na tua cabeça ou não? Quando eu estava nessa época de sentir esse enjoo, de não conseguir comer, eu comecei a me mergulhar na internet. E quando eu fui crescendo como hacker na internet, eu acho que um pouco antes de começar a ter acesso ao mundo exterior, o mundo real. Tá. Que a internet se transformou depois no meu mundo real, com ganhos, viagens, coisas que eu fiz. Sim. Eu acho que aí eu já não tinha mais cabeça para pensar na anorexia, vamos dizer assim. Entendi. Eu acho que uma coisa substitui a outra. Né? Eu culpo, né? Claro, não estou elegendo aqui um culpado, claro, por coisas que aconteceram comigo, mas eu cito a anorexia como um dos maiores motivos de eu ter estudado tanto, ter me aperfeiçoado tanto, para ter uma personalidade, uma segunda personalidade conhecida na internet. O que eu não era no mundo real, eu levei para o virtual. Eu acho que isso me ajudou a me curar da anorexia. Só pôr no tempo isso para os meninos. Da idade e dessa relação, de um depoimento seu, que a gente fez ao conversar sobre o livro. Você tinha noção sobre o real daquilo que você estava fazendo e noção do perigo também? Ou não, isso está claro para você somente agora? Eu acho que agora, e quanto mais o tempo passa, mais claro ainda vai ficando. Acho que a gente vive em constante evolução. Eu costumo dizer que nós somos o reflexo de tudo que passamos, que vivemos, que ouvimos e que aprendemos. Então, esse cara aqui é um reflexo de várias passagens que eu tive na minha vida.
Hoje, esse cara de 26 olha para aquele menino de 15, de 14, de 16, eu daria uns tapas nele, se eu visse, hoje. Só que aquela era a concepção que eu tinha no momento. Eu não tinha muita noção da gravidade da coisa. Entendi. Porque eu via na tela, é igual a brincadeira do del asterisco, ponto asterisco do DOS, enter, deleta sistema. Pô, deletei um sistema inteiro, mas eu não tinha noção da gravidade disso. Né? Não no DOS, mas no caso de sistema financeiro, enfim, invasão de privacidade e outras coisas. Então, eu acho que eu fui ter essa noção, eu fui tendo, na verdade, eu fui aprendendo. Quando acabou tudo isso, quando eu vim para a realidade, né? E fui passando por coisas na minha vida, fui vivendo, fui conhecendo outras pessoas, ouvindo outras coisas, aí eu fui vendo, putz, o que eu fiz? Daniel, você tem uma experiência gigantesca e ela serve como um case, usando uma linguagem do mundo negocial e do business aí para várias vertentes. Eu vou usar duas aqui no nosso recorte. Uma é se, na sua visão, a legislação nossa de internet é suficiente para essas possibilidades todas de questão de segurança e invasão. Não, não é. Ela não é suficiente. A nossa legislação reflete a nossa cultura. Somos representados culturalmente, temos uma representação daquilo que somos. Eu costumo falar que o governante, ele é a semelhança do povo. Tá. Então, assim, eu não vejo preocupação, agora recentemente, até a Olhar Digital fez uma matéria onde ela criou um personagem, e foi partindo para compras. Compras de informações sigilosas. Invasão do SUS, invasão de Serasa, invasão de tudo que você possa imaginar. E todo mundo fica, nossa, meu, isso existe há 15 anos, há 10 anos isso existe. Sabe, essas informações são negociadas, existe valor em cima dessa informação. Sim. Só que eu não vejo preocupação até social com isso. Eu não vejo a sociedade reivindicar assim, ó, até parece até um país como o nosso, né, falando isso, mas eu não vejo a sociedade falar assim, pô, candidato, qual é a sua proposta para a segurança da informação, para a tecnologia? Não, eu não vejo. E é uma realidade, Nelson. Então, eu acho que a nossa legislação, primeiro, nós temos um Código Penal de 1940, né, criminalmente falando, você não tem uma adequação desse código, né, para crimes virtuais, nem se imaginava os legisladores daquela época isso. Eu também acho que não tem oportunidade para essas pessoas que trabalham, né, que invadem, que enfim, mexem com segurança, para você reeducá-las. Por exemplo, o cara cometeu um erro, prende o infrator, penaliza ele com um trabalho social. Traz o cara para algum lugar e fala, você vai trabalhar 6 meses, 1 ano de graça para aperfeiçoar nosso sistema. Nosso sistema tá uma porcaria, você não é bom para invadir? Você quer ficar preso ou quer ficar aqui? Sim. Entendeu? Eu penso assim, aí o cara reincidiu, aí prende o cara. Aí tudo bem, mas de primeira não. Porque você pega esse cara que não tem nada a ver com o mundo de droga, mundo de criminalidade, mundo de assalto e joga numa cadeia, numa penitenciária comum, o cara sai de lá pior, você perde um talento que poderia agregar para a sociedade. Então, acho que tem bastante coisa que tem que mudar, Nelson. Está em discussão a questão da maioridade penal no Brasil, independente da questão constitucional, jurídica. Vamos tentar aplicar ela ao DN aqui. Tá. Ao teu personagem, do real para o virtual. Uhum. E o inverso também. O que você pensa sobre esse assunto? Tem sentido? Tem. Abaixo dos 18, pegar um menino de 16, na sua visão, que eu vou pegar o que é mais grave, que matou, que cometeu latrocínio, que é roubo seguido de morte, ou que fez crime virtual em larga escala, invadiu, de tentar reduzir isso como um elemento de estratégia de um país? O juiz, ele tem o princípio da equidade, né? Ele mede cada caso por um caso, né? Ele pode pegar aquele caso e falar, não, esse caso realmente merece uma pena mais severa, esse caso não necessariamente seguir a risco o código, né? Nós estamos falando disso só por causa do ECA, o Estatuto de Criança e Adolescente, que hoje limita a forma como você encaminha esses jovens que são chamados de infratores. Eu acho que, assim, por o juiz ter esse princípio de equidade, você poderia reduzir a maioridade penal. Claro que o próprio juiz, quando for julgar um caso de uma pessoa de 16 anos, ele vai ter uma visão diferente. Pois esse cara é novo. Vamos analisar isso com calma, entende? Eu sou a favor da redução da maioridade penal, porque eu acho que o indivíduo de 16 anos tem total concepção do que está fazendo. Total concepção, na minha opinião, né?
do crime, do errado e do certo. Só que, pô, você pode trazer essa redução da maioridade, eu acho que vai reduzir a criminalidade, porque o adolescente vai ter mais medo de cometer um crime. Vamos falar de mim. Se eu fosse maior de idade com 16 anos, eu não teria feito o que eu fiz. Eu não teria feito, eu teria medo. Você acha que a lei funciona como critério num país que não tem as condições de outras relações sociais, como um critério de que o medo acaba coibindo? Com certeza. Com certeza. O medo coíbe, o medo corrige, o medo faz você pensar. Eu, no meu caso, eu sabia, porque todo mundo me falava, advogados me falavam, todo mundo falava, fica tranquilo que você não dá nada. Essa era a frase, não dá nada. Aspas, aspas. Isso é real, do ponto de vista jurídico, é absolutamente real. O Estatuto da Criança e Adolescente não prevê, não prendem nem assaltantes, enfim... crimes. Porém, o que você pensa quando lhe vem o raciocínio, por exemplo, um só, que teriam tantos, inverso de que os chefões de crimes cibernéticos, de drogas, estamos falando de grandes volumes aqui, de que eles vão começar a pegar meninos de 12, na mesma relação que pegam os de menos de 18 hoje? Nelson, mas eu acho que as crianças de 12 anos não têm a mesma percepção de raciocínio de uma criança de 16. Eu acho que você tem uma escala ali entre 14 e 15 anos que você aflora. Muda tudo. Por exemplo, vamos falar em termos até mesmo sexuais. Uma criança de 12 anos não está tão apegado no termo sexual como um adolescente de 15. Né? Você vai levar uma criança de 12 anos num prostíbulo, ela não vai entender o que é aquilo. Você leva um menino de 15, ele vai gostar. Entende? Eu acho que é muito novo, sabe? Para cair nas ilusões do... Porque quando você é cooptado por uma quadrilha, enfim, por pessoas, elas usam esses artifícios, né? Uma diversão, um carro, enfim, vão te comprar. Estou colocando esse exemplo aqui porque, como até a sua contribuição aqui, guardadas as proporções de idade, de lógica no tempo, do ponto de vista do teu trabalho ou do que, quando você entrou no mundo do hacker, o mundo adulto, criminoso, se valeu exatamente dessa lógica. Concordo, exatamente. Então foi eu não sei, eu acho, até pela questão também da evolução hoje, do acesso à informação, da criança saber o que é certo e o que é errado. As crianças entendem até de lei hoje em dia. Então eu acho que é discutível a redução da maioridade penal. Você está nesse momento falar um pouquinho de futuro, de presente também, trabalhando com consultoria de informação, de segurança de informação. Também. Eu diria o seguinte, se eu quisesse saber se o meu PC era vulnerável, eu daria na bolha, na tua mão agora que fala, velho, fala pra mim, aponta. Eu vou usar uma expressão mais feia aqui, chula, mas a gente fala isso no dia a dia, só para o emprestado, com licença, fala as cagadas que eu estou fazendo. Né? Porque a gente faz muitas. Sim, por desinformação, desconhecimento. E é tão rápida essa velocidade de informação que a gente acaba nem tendo tempo de mexer com elas. As empresas estão muito despreparadas em matéria de segurança. Sim. As empresas brasileiras, elas são mais preocupadas com a venda, né? Então você pega um orçamento de uma grande empresa, sei lá, não vou falar em valor, eu pego um orçamento qualquer, você vê lá que 1%, 2% é destinado, de grandes corporações, é destinado a sigilo, a segurança. O que é segurança? Bom, primeiro, o que é hackear hoje em dia? É ter acesso a informações pessoais das pessoas. Não necessariamente, e eu falo bastante isso, hoje, se eu fosse voltar a hackear, se eu fosse voltar a praticar crime, eu não ia mexer com banco. Eu não ia mexer com instituição financeira. Cara, eu ia para os e-commerce. Por quê? Eu vou ter essas informações em algum e-commerce. Se em algum momento da sua vida você comprou alguma coisa na internet, isso está armazenado. Seja num site de companhia aérea, seja numa Americana, sei lá, em qualquer loja de eletrônicos, Grande magazine. Grande magazine em geral, exatamente. Então eu vou para o e-commerce, extraio as informações suas e mais de um monte de gente e vendo essas informações. Então, hoje a realidade já é outra. Naquele tempo já não tinha tanto. Sim. Naquele tempo era sistema bancário, sistema financeiro bancário. Hoje não. Hoje o sistema bancário já não é mais tão... o apetite seria maior por... Então, assim, as empresas não pensam nisso. Né? As empresas vão lá, fazem um sistema, uma vitrine linda para vender, linda, uma facilidade para comprar enorme. Mas e os dados? E a proteção desses dados? Como é que fica? Então, por isso que você vê em matérias escancarando, dando tapa na cara da sociedade, mostrando
lá escancaradas as informações das pessoas. Para fazer um recorte aqui da nossa etapa final e te deixar um tempinho para você poder comentar alguma questão pessoal sua, enfim, com liberdade, vou tentar fazer uma questão rápida aqui, chamado jogo rápido, de algumas questões muito pontuais para não perdê-las. Tem um boleto em mãos de uma fatura para pagar com um código de barra. Correto. Te dou, você paga na internet ou você paga no caixa eletrônico? Eu pago na internet. Por quê? Porque eu não vou ser fraudado. Tenho um e-mail, uma caixa postal e preciso mandar isso para alguns amigos, um projetinho, enfim, para distribuir para amigos em grupo. Faço isso com tranquilidade, sem medo? Ou preciso verificar o quê? É um projeto sigiloso? Não. Não? Poderia fazer. Se for uma coisa sigilosa, eu recomendo que chame seus amigos e apresente na sua casa. A internet, então, não é plenamente confiável? Não, veja, você falou do e-mail, você colocou 4 ou 5 amigos. Vamos pensar 4 ou 5 amigos. Talvez você sim, mas e seu amigo? Será que ele não está vulnerável por algum motivo? Quem tem um PC, o PC é pessoal, um notebook, não gosta para emprestar para outro, ele está sendo chato ou ele está sendo cuidadoso? Está sendo cuidadoso e correto. Que é seu. A informação pessoal sua ali, coisas suas ali. Não tem que prestar, não tem que mexer nem em PC, nem em celular. Quem era o Fábio? O Fábio, ele foi um grande empresário, um grande articulador. Ele é um cara de muito conhecimento, uma pessoa realmente encantadora, assim, pessoalmente. Uma pessoa leve, uma pessoa de muita inteligência. Fábio Noturno e eu, o que você diz nesse capítulo do livro, na página 90? Fábio Noturno e eu, discussões entre a gente, competição entre eu e o Noturno para ganhar a confiança, o respeito do Fábio, né? O que você espera do Daniel Nascimento? Primeiramente, eu quero continuar sempre sonhando. Eu sou movido a sonhos, sou movido a desafios, eu sempre falo, é até meio estranho o que eu falo, mas o meu maior sonho é continuar sonhando. Eu acho que sem sonho eu sou um ser humano sem vida. Eu arrisco, eu sou uma pessoa que não tem medo de arriscar, desde da minha infância eu sou assim, então eu sou um batalhador, sou um sonhador, gosto de sonhar. Tem os projetos agora futuros na área de tecnologia, nós estamos trabalhando, eu junto com uma equipe muito bacana, um desenvolvimento de uma ferramenta diferente que vai mudar um pouco a concepção das redes sociais. Aí eu acredito que a ideia é a comunicação com o desconhecido, né? A ideia é você voltar a fazer amizade com pessoas que você não necessariamente seja do seu ciclo de amizades. Então, é uma coisa muito bacana, um projeto bacana que a gente está fazendo. A gente tem a pretensão de lançar até dezembro esse projeto. Acredito que de novembro e dezembro. E vamos batalhar, vamos bater em cima da questão de segurança, vamos continuar, tentar, né, ser ouvido, né, nessa questão que a gente tanto bate nessa tecla, né, ela se fala e repete. Algumas pessoas, graças a Deus, estão sendo atingidas, estão pensando sobre isso, sabe, estão se conscientizando. Eu acho que tem que haver uma mudança cultural. Eu acho que vem primeiro da população, da sociedade, para depois vir a cobrança em esferas superiores. Então não adianta ir lá e culpar somente o Estado, por que o Estado não faz assim, por que o Estado não faz assado, por que as empresas não fazem, porque ninguém cobra. Então primeiro tem que vir da gente, da sociedade, para ir aos poucos mudando, aos poucos evoluindo. Temos que evoluir logo, porque a tecnologia ela já não é mais ela está presente em tudo. A gente está conversando aqui, tem dezenas, centenas de sinais passando pela gente aqui, de todo tipo de coisa. Então a gente tem que ter essa evolução logo. Enfim, eu vou continuar batalhando em cima disso, né, e desenvolvendo os meus projetos e sonhando bastante, que é o que eu gosto de fazer. O que o mundo virtual lhe mostrou para a realidade? Muita coisa, Nelson, muita coisa. O mundo virtual, ele criou, vamos falar assim, um Daniel mais business, né? Vamos falar mais negócio. Eu acho que tudo que eu passei, eu vi tudo nascer na internet, né? Eu vi tudo se criar. Então, acho que tudo que eu passei na minha vida, as experiências que eu tive que aprender na marra,
sem conhecer. Hoje eu consigo usar isso para ter uma vida, né, mais, vamos falar assim, mais eficiente. Coisas que pessoas da minha idade estariam aprendendo mais para frente ou aprendendo agora, eu já passei lá atrás. Acho que isso que me dá um pouco de vantagem no mercado, numa concorrência, num trabalho. Eu acredito nisso, né? Como também traz algumas desvantagens. Às vezes eu tenho um pouco de trauma, às vezes eu gosto de ficar... até meus amigos meio que estranhos, às vezes eu gosto de ficar quieto. Eu quero passar... É sábado, vamos sair? Não, eu quero ficar sozinho. Não sei, eu tenho disso. Acho que eu quero... eu quero pensar, sabe? Eu quero ficar sozinho, eu abro a tela do meu computador, começo a viajar. Às vezes eu começo até a beber sozinho e pensar bastante. Então acho que isso vem do lá de trás. Eu preciso desses períodos, senão eu não... enfim, acho que tem de tudo um pouco aí, né? Daniel, muito obrigado do seu bate-papo conosco aqui. Eu vou te fazer um convite na questão do tempo, mas não vou delimitar tempo, porque no mundo da questão virtual e eletrônica e cibernética, eu posso cometer o pecado do tempo. Sem ficar falando no tempo todo e usando ele como referência, lhe convidar aqui para que a gente possa conversar sobre essa inteligência virtual. Legal. Um dia ela estará aqui, ou não? Vai estar. Estará. Ela vai estar, com certeza. Obrigado. Nelson, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Quero também falar que você é um dos melhores jornalistas que a gente tem na nossa região. Muito competente, sempre muito bom estar aqui, cara. De verdade. Você é um cara demais. Obrigado. O Câmara Livre de hoje conversou com Daniel Lofrando do Nascimento. Toda terça-feira às 19 horas e nas quintas e finais de semana, na grade alternativa, no canal 60.3 UHF e no canal 10 da NET. E em breve, se Deus quiser, no 93,9 Rádio Câmara FM em Bauru.